Olá, estamos aqui com mais um momento de reflexões, de pensar em ações, dicas de como você deve ser um mediador de conflitos. O que fazer e como fazer. A essa altura do nosso curso, nós já estamos explorando mais os comos. Na sua liderança, como fazer essa arte de gerenciar os conflitos nas organizações. Assim, conscientes das atitudes necessárias ao comportamento do mediador, o que já exploramos anteriormente, vamos refletir sobre a pergunta: que ações estratégicas? Portanto, estamos falando agora os comos que você deve utilizar para implementar a arte de gerenciar conflito. Então, vamos ver os principais elementos dessa negociação. Conhecer as raízes dos conflitos. Realizar diagnóstico inicial das causas do problema. Dominar o processo de mediação de conflitos. Essa é uma ação estratégica na tua arte de liderar. Uma outra ação pragmática disso tudo é você, antes de entrar no processo de negociação, identificar quem são essas pessoas, que grupos estão envolvidos nessa situação. É nessa hora que o mediador começa a ter subsídios para fazer uma análise bem feita, porque ele precisa também identificar os facilitadores possíveis que existam, outros atores que possam ajudar nesse contexto. É nesse momento que a gente vai percebendo que uma outra ação estratégica fundamental é conhecer as técnicas de argumentação. E para isso, nós traremos 3 grandes técnicas utilizadas no processo de mediação de conflitos. Então, a primeira técnica de argumentação é você promover uma atmosfera propícia ao diálogo. Mostrar aos envolvidos que o conflito é natural. Lembretes que nós estamos fazendo aqui, nós já falamos sobre isso. Esclarecer que as divergências fazem parte de qualquer convivência. Enfatizar que o objetivo é focar a harmonia entre o individual e o coletivo. Portanto, se você obedece a essa técnica, você estará promovendo uma atmosfera propícia para a continuidade desse momento de negociação. Lembrando agora como uma técnica, o abrir portas. Lembram disso? Abrir portas para a negociação. Como? Você precisa empoderar as pessoas. Todos são importantes na negociação e elas precisam saber que você pensa assim. Você também precisa ressaltar que o posicionamento de cada um é algo positivo. Mesmo que um ator do conflito tenha a percepção de que ele tem a razão e o outro não tem a razão, você precisa mostrar que o posicionamento de cada um é algo positivo. Que no final da história, todos têm razão. Uma outra característica para abrir portas, mostrando as vantagens de estar ali vivenciando a experiência de administração de conflitos, é você fazer com que as pessoas olhem para o futuro, considerando esse momento como aprendizagem. E olhar para o futuro também, fazendo a seguinte pergunta: como será se conseguirmos resolver isso aqui? Como será o nosso ambiente de trabalho? Como será a minha atitude? Como vivenciaremos um ambiente propício se aqui resolvermos esse conflito? A terceira técnica de argumentação é estabelecer acordos de convivência. Ou seja, se chegamos a um senso comum, se chegamos a um acordo, como vamos conviver a partir daqui? Quais serão as regras para participarmos de momentos de conflitos daqui para frente? Nessa técnica de argumentação, a gente não pode esquecer de alguns detalhes, como, por exemplo, refletir sobre os ganhos mútuos, combinar
regras de comunicação no confronto de ideias e interesses, ou seja, antes das coisas acontecerem, a gente combina. Eu me lembro de uma situação num ambiente de trabalho que eu atuava muitas vezes como mediadora de conflitos, que pareceu algo engraçado, mas que essa atitude, a partir daquela reunião, passou a ser uma boa ferramenta de convivência saudável. Quando as pessoas combinaram assim, ok, antes dessa reunião de trabalho, ou se era uma escola, antes de um conselho de classe, vamos combinar o seguinte, a gente, antes de começar qualquer coisa, vamos pedir desculpas uns para os outros, porque aí a gente já não gasta tempo pedindo desculpas ao longo da reunião. É mais ou menos isso. Nós estamos falando de criar regras de relacionamento, de convivência, de comunicação em momentos de administração de conflitos, em momentos de solução de problemas. Lembrando, portanto, que uma situação para que essa terceira técnica seja estabelecida é você manter sempre a sua serenidade. E, por fim, terminar essas reuniões relacionando as ações de continuidade. Ou seja, a partir desse momento que vivemos, o que vamos fazer? Tópico 1, 2, 3, e as pessoas saírem dali com uma pauta de reunião, com responsabilidades, com tempo, e a gente vai contemplando que algo que parece tão subjetivo passa a fazer parte de um comportamento organizacional. Portanto, a administração de conflitos exige muita habilidade por parte de quem for tratá-lo. Se bem analisados e com o uso das ferramentas corretas, poderemos transformar conflitos em oportunidades, e estas oportunidades são oportunidades de crescimento para aquele ambiente de trabalho, de crescimento para as pessoas que atuam ali, crescimento institucional e pessoal, de inovações. Nós estamos num mundo onde as mudanças são velozes, não temos mais dúvida disso. E agora a palavra de ordem não é só melhorar as coisas, e sim inovar. Inovar uma ação. É disso que estamos falando. Nós estamos convocando as pessoas para aprenderem a se relacionar, para que os problemas sejam resolvidos e as soluções virem plano de ação no ambiente de trabalho. Por isso, no nosso próximo encontro, nós vamos já explorar uma metodologia onde a gente possa pegar todas as reflexões, as dicas, as conversas que a gente teve até aqui, que foram encontros, não é? Que foram conversas, e vamos pensar dentro desse fluxo natural. Porque todas as vezes que você se vê diante da sua necessidade de mediar conflitos, você vai precisar enxergar essas 3 etapas. O início dele, o processamento dele, que é a própria negociação, e a saída, que vem a ser a maneira como a gente conseguiu resultados positivos nesse processo de mediar conflitos de forma conciliatória. Então, no nosso próximo encontro, onde nós teremos a terceira aula desse módulo, vamos pensar que tudo isso precisa virar um método de trabalho. Espero você para a nossa terceira aula. Até lá!